Muito bem, muito boa noite para você que já está esperando o Cidade Verdade, sempre às segundas-feiras e quintas-feiras. Talvez o ano que vem a gente possa fazer o programa mais vezes. Lembrando que na próxima quinta faremos o último programa de 2015 e você vai ficar, talvez, com as reprises. Tem muita gente que acompanhou, mas muita gente não pôde acompanhar. Nós passaremos reprises do programa Cidade Verdade. Nós tivemos uma segunda-feira de denúncias pela Procuradoria-Geral da República, mais 11 denunciados no esquema da Lava Jato, nas investigações. Tivemos o clã dos Bunline investigados e denunciados, o clã da família Xaxim, do Banco Xaxim, também denunciados, e o senhor Vacari Neto, o senhor Fernando Baiano, sempre os mesmos do Clube do Bolinha, que acabaram dando muito dinheiro ao PT e a outros partidos com os sangramentos da Petrobras. Meu caro Mauro Fonseca, muito boa noite. Eu sei que esteve em Florianópolis esse final de semana no show junto com a sua namorada, com toda certeza, e tranquilamente está mais bronzeado, né? Estava em Jurerê. Mauro Fonseca, boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite, Joinville. Não, fui a Floripa, assim, assistir o show do Legião Urbana, era um sonho que eu tinha. Enquanto o Renato Russo era vivo, eu nunca assisti um show do Legião Urbana, né? Mas agora eu tive a felicidade de conseguir assisti-los, né? Os dois que sobreviveram, que estão vivos, que é o Marcelo Bonfá e o Dado Villa-Lobos, né? Um show muito interessante, uma turnê que eles estão fazendo pelo Brasil afora. Mas eu até comentei com você, Beto, o que me chamou a atenção em Florianópolis, que eu fiquei assim surpreso e feliz, né? Queria que estivesse aqui em Joinville. O que tem de polícia em Florianópolis? Eu andei pelo calçadão, é policiamento caminhando, é polícia de bicicleta, viaturas em 10 minutos, está muito bem policiado, né? Delegacia de homicídio, delegacia de furto e roubos. Olha, realmente Florianópolis está muito bem equipada na questão de segurança pública. Agora, Joinville, nós sabemos aí a situação que está. Agora, eu convoco aí, eu faço um apelo às nossas forças vivas aqui de Joinville, né, a CIG, CDL, presidente da Câmara, prefeito, enfim, todos se unam para ir para Florianópolis e sentar lá com o governador, com o secretário de Segurança Pública e exigir os nossos deputados, né, nós temos 4 deputados hoje lá, exigir mais segurança para Joinville, não para hoje, para ontem, sair de lá com a resposta positiva, efetiva, é isso que eu vou pedir todos os dias aqui, as forças vivas da nossa cidade, se existe. Mauro Fonseca, eu acho que você não entendeu ainda que o governador Raimundo Colombo, ele está dando mais atenção para o ex-cunhado do que para a cidade de Joinville, né? Porque ele ganhou a eleição aqui. Aquele senhor Amaral, ex-cunhado do governador Raimundo Colombo, que é dono da concessionária do SBT aqui em Santa Catarina, que recebe uma fortuna do governo do estado, né, para poder tocar uma televisão sem audiência. Mas a televisão pode não ter audiência nenhuma, né? Não está nem aí, ele faz contratos milionários com o governador Raimundo Colombo. A gente deve a essas coisas do Colombo ao Luiz Henrique. Foi o Luiz Henrique que indicou, que fez a tríplice aliança com o PSDB, indicaram o Colombo, reelegeram o Colombo, e Joinville, que é a maior cidade do estado, é que reelegeu o governador Colombo. Então não foi Florianópolis, que está linda e maravilhosa, florida, com muita polícia, tudo quanto é evento nacional acontece em Florianópolis, as mulheres mais bonitas do Brasil, entre as mais lindas. Não é, Florianópolis, a cidade não é culpada. Agora estão fazendo aí a licitação para a reforma da Ponte Hercílio Luz, né? Então a Ponte Hercílio Luz finalmente vai sair. Aquelas coisas lá, tudo que você vê acaba saindo. Aqui em Joinville não sai. E hoje o governador acabou dando a notícia de que vai tirar o doutor Dirceu Silveira, da delegacia regional, e passar o cargo de delegado regional ao delegado Sato, Akira Sato, que já foi delegado de trânsito aqui de Joinville, passou pelo DEIC, especialista em investigações criminais, porque Joinville é uma cidade que está dando notícia para o Brasil, matando 2, 3 para o final de semana. Hoje me contaram, né, e eu não quero acreditar, me contaram que não tem nada a ver com facção criminosa.
esse negócio dos assassinatos e crimes aqui em Joinville. Me contaram que o papo é outro, né? Há quem possa comentar que existiria aqui em Joinville o mesmo que aconteceu em São Paulo há 3, 4 meses atrás, quando a polícia entrava nos botecos e sei lá. Pelo menos é o que me contaram, não quis acreditar de maneira nenhuma. Eu quero achar que é briga de facção. Só que Joinville está jogado às traças. O governador, nesse ponto, teve até razão em fazer a troca. O secretário de Segurança Pública, o senhor Gruba, já estava há muito tempo pedindo a cabeça do Dirceu, né? E o Dirceu era segurado no cargo pelo deputado Darcy de Matos, deputado estadual Darcy, e pelo vereador Bisoni, muito mais pelo Darcy. O que o governador vai querer com o Bisoni? O problema era o Darcy. O Bisoni não, né, querido? O Bisoni é um vereador, qual é a força que o Bisoni tem? O governador Raimundo Colombo é o Darcy de Matos, que estava segurando, não conseguiu segurar mais, porque agora, depois da morte do Luiz Henrique, que também segurava o Dirceu, depois da morte dele, nós temos aí o governador com a carta de alforria, governando como ele quer governar. Ele só dá as coisas boas para o pessoal dele, né? Na verdade, a gente vai ver na campanha eleitoral o que vai acontecer. É capaz, olha só, Mauro, como essa cidade, às vezes, ela acaba fazendo a coisa pelas avessas, depois reclama que não tem obra. É bem provável que o senhor Gelson Merizio venha aqui em Joinville e abocanhe uma montanha de votos. Ele que é lá da região oeste, né? É da Terra Vermelha, presidente da Assembleia Legislativa, a campanha eleitoral dele foi milionária, né? Leia-se Celesc, né? Leia-se, cala-te boca, leia-se Celesc, uma campanha milionária, e ele, para se eleger presidente da Assembleia, antes de acontecer a campanha, a eleição de 2014, ele já sabia que ia ser presidente da Assembleia Legislativa. Você vai na Assembleia, está cheio de polícia. É mais ou menos assim, né, Mauro? Tem mais polícia que Joinville, parece. A Assembleia Legislativa tem mais polícia que Joinville. Então, é uma cidade jogada às traças, ele agora está atacando o prefeito Udo Deller, né? Que também foi atacado pelo Merizio. E o que nós falamos aqui, às vezes, as pessoas ficam bravas, mas o Merizio falou a mesma coisa. Qual vai ser o discurso de campanha do PSD em 2018? O discurso de campanha vai ser dizer o seguinte: o prefeito Udo Deller é um grande administrador da sua empresa, mas da cidade ele está deixando a desejar, né? Mauro, você sabe aquela obra que fica ali no Rio Cachoeira? Sei. É a obra do Rio Matias? Sei. Bom, hoje de manhã no Conexão Direta eu fiz uma crítica dizendo e perguntando se aquelas retroescavadeiras gigantes estavam trabalhando, porque sempre quando eu passo lá elas estão paradas. Hoje estavam trabalhando à tarde. Eles disseram, mandaram um recado no meu celular, dizendo que a obra estava indo de vento em popa, e eu reclamei de um buraco que tem lá, que se você com o seu carro cair naquele buraco, não é na avenida, no meio, se você cair naquele buraco, você não vai sair. O teu carro vai para a oficina na hora. Eles disseram que iam arrumar o buraco e não arrumaram. Então esse tipo de coisa, já viu que o cara da imprensa falou em frequência modulada, reclamou que as máquinas estão sempre paradas, hoje estavam funcionando. E o buraco que está ali para toda a cidade cair dentro dele, e o prefeito não manda arrumar, mas da janela do prefeito ele vê o buraco. Da janela. Ele sai na janela dele e vê um buraco do tamanho dos anéis de Saturno e não arruma o buraco. E aí você quer o quê? Você quer reeleger o Udo? Mauro Fonseca, a sua opinião. O PSD, viu, Beto? O PSD tem aliança lá com o PMDB no governo do estado. E aqui em Joinville, evidentemente, que o governador vai jogar todas as suas fichas ao candidato do PSD. Vai esquecer o PMDB. E já começou os tiros, né? Tanto é que o Gelson Merizio já falou que ele é um bom executivo lá na empresa dele, mas como prefeito está sinalizando como um péssimo gestor público, né? O Beto acabou de citar este exemplo e outros que tem. Ele melhorou um pouco, né? Na questão de corrupção, de deixar o caixa equilibrado, mas a questão de obras, aquilo que está a olhos vivos da população, está desejando, não está conseguindo êxito naquilo até que ele prometeu na sua plataforma de governo.
Eu vou citar só uma, que é os 300 quilômetros de asfalto. Acho que não fez 10. Pois é, e Não agora a fez 10. Justiça Então, não fez 10. E a Justiça mandou ele pagar a insalubridade, agora que ele tinha tirado dos funcionários. Então, Hospital São José. os funcionários da Prefeitura não vão votar nele, porque não ganharam a cesta de Natal, porque foi retirada. Por contenção de despesas, ele retirou a cesta de Natal, que era uma coisa tradicional para os funcionários da Prefeitura. Vai ter que pagar a insalubridade por ordem da Justiça. O prefeito dele, literalmente, não termina bem o ano. Não termina bem o ano, pelo menos no quesito o que ele disse que ia fazer e o que não fez até agora. O ano que vem, Mauro, é ano eleitoral. Ele não vai poder inaugurar a obra depois de junho. Depois acho que antes depois de abril não pode mais inaugurar obra nenhuma se ele for candidato à reeleição. Então nós temos... até março. Até março. Existem 2 pontos que o prefeito vai ter que enfrentar. O discurso do Darcy de Matos, que vai se juntar aí talvez com esses partidos pequenos que vão apoiá-lo, o discurso do Darcy dizendo que ele é um bom empresário para a empresa dele e que não é um bom empresário para a empresa Joinville, que tem de 12 a 15 mil funcionários. Um número muito grande de funcionários também, que são cargos de confiança e que ganham uma boa de uma nota, porque funcionário que é o concursado, nós não temos aí um grande número, né? Temos um bom número de assessores de confiança. E aí, o que vai acontecer? A única sorte do prefeito é que o PSDB ficou sem pai e sem mãe. Meu caro Mauro Fonseca, ficou sem pai e sem mãe ou não? O PSDB. Ele está um pouco tumultuado, né? Principalmente com a saída do Ivandro Souza na semana passada, com aquela carta que ele pediu a desfiliação imediatamente. Ele era o provável candidato, estava sendo indicado pelo deputado Marco Tebaldi como o futuro candidato a prefeito de Joinville. Agora o PSDB está às moscas, não sei se vai lançar um candidato ou se vai apoiar a chapa do PSD ou de outro partido. Houve um comentário dando conta de que o Paulo Bauer tinha dito para o Tebaldi se preparar para o Tebaldi sair candidato. Eu acho que andaram fazendo a cabeça do Tebaldi de novo, para o Tebaldi sair candidato, e daqui a pouco a gente explica por que eles andaram queimando o Ivandro de Souza. É só se aguardar. Muito bem, vamos ao segundo bloco do programa Cidade Verdade. Meu caro Mauro Fonseca, eu quero informar que está se desfechando por parte do Supremo, que na quarta-feira o Supremo Tribunal Federal deve arrumar alguns ritos do pedido de impeachment, mas não deve cancelar. O Supremo, eu acho que não vai passar de secreto para aberto o voto, porque, aliás, na campanha, no impeachment do Collor, o voto foi aberto. Você lembra muito bem que os deputados iam lá e votavam abertamente. O PCdoB, que impetrou essa ação no Supremo, que trancou esse pedido de impeachment, o processo, alega que o voto tem que ser aberto e não fechado. O Supremo pode ordenar que as 2 chapas sejam escolhidas novamente. A chapa alternativa, o Supremo pode ordenar na quarta que não poderia acontecer. Vão fazer as 2 chapas 1 e 2 proporcionalmente com o grau dos partidos políticos. Vai ordenar que o voto seja aberto e não vai macular o pedido de impeachment, porque foi muito bem fundamentado pelo Miguel Reale Júnior. Já estão chamando o Michel Temer, lá em Brasília, de presidente. O Michel Temer já está formando o ministério dele na calada da noite, principalmente nos finais de semana, quando ele chama aqueles homens da confiança dele. Um que pode ser ministro da Justiça é o senhor Nelson Jobim, que voltaria ao comando do Ministério da Justiça como um cara que já foi do Supremo Tribunal Federal, foi ministro do Lula, e naquela época nós não tínhamos tantas ações da Polícia Federal como nós temos hoje. Então deve ser uma estratégia do Michel Temer até para o próprio PMDB se proteger de futuras investigações, que o PMDB sempre foi a noiva que nunca quis casar.
Agora, se eles pegarem o poder, eles vão dominar. Não é 7, 9 ministérios que vão fazer a cabeça, não. Eles vão botar essa Dilma para fora. Aliás, a Dilma faz anos hoje, né? Fez, está fazendo hoje. 68? 68 anos. 68, parece. Eu não tenho certeza, mas é 68. Agora veja você, a Operação Lava Jato chegando no Lula. Hoje os jornalistas perguntaram para o próprio procurador federal, delegado federal e Receita Federal que estavam na entrevista coletiva, se o dinheiro que o Bunlain pegou do Banco Xaxim iria para o PT, ele disse que sim. E aí um jornalista perguntou quem do PT pegava o dinheiro. E ele fugiu da conversa. O delegado fugiu, o procurador da República fugiu, não o senhor Rodrigo Janot, o procurador do Ministério Público que está sendo um dos líderes nessa investigação. Evidentemente que uma boa parte dessa grana que foi sangrada da Petrobras foi tirada para pagar a campanha eleitoral do Lula, porque em dezembro de 2006 o Lula estava reeleito, mas tinha muita dívida de campanha. E essa dívida tinha que ser paga, porque os caras estavam dando uma prensa, e aí o senhor Bunlain acabou sendo escolhido pela cúpula do PT para ser intermediário e pegar 12 milhões de reais do Banco Xaxim. Isso foi feito sem nenhum tipo de investigação, sem nenhum tipo de licitação, porque não precisava. O Banco Xaxim é uma empresa privada. Os 12 milhões foram praticamente levados ao senhor Lula e que depois não foram pagos. E juros sobre juros deu 59 milhões. Quando chegou em 59, depois de 4 adiamentos, de 4 acordos que fizeram para jogar a dívida para frente, chegou em 59 milhões de reais, juros sobre juros, e aí precisava pagar a dívida de qualquer jeito. O que eles fizeram? Eles acabaram pegando a Petrobras, que cedeu um negócio de 1 bilhão e 600 milhões de reais para o pessoal do Banco Xaxim, donos da engenharia Xaxim, fazerem simplesmente o serviço de introspecção de petróleo com 2 navios sonda que foram praticamente alugados para a Petrobras, os navios da engenharia Xaxim. E esse dinheiro acabou sendo pago com esse contrato de 1 bilhão e 600 milhões e mais o que o Banco Xaxim acabou ganhando. Agora a coisa está estourando, porque eles querem saber nas mãos de quem o dinheiro foi parar. Esse é o problema hoje do governo federal. A Dilma está até inocente, que cumpria ordens da cúpula, do Dirceu e do Lula, e eu estou vendo a hora que eles chegarem no Lula, meu caro Mauro Fonseca. Olha, Beto, eu acredito que está bem perto, né? Está bem perto. Agora a questão que você falou do Supremo Tribunal Federal, eu acredito que, como nós vivemos hoje, né, estamos caminhando tudo para a transparência, né? Publicidade dos atos, transparência na votação. Acho que voto fechado, secreto, não deveria existir. Votação aberta para todo mundo. Eu votei lá no meu candidato, eu quero saber para quem ele vai votar, tanto para o deputado federal como o meu senador. Eu tenho que acompanhar, todos nós temos que acompanhar o nosso mandatário, aquele que nós elegemos para representar a mim, ao senhor, a senhora, seu neto, enfim. Precisamos ter essa perseguição ali, não perseguição do mal, né? Aquela olhando direto, acompanhando o trabalho de cada um deles. Nada de voto fechado, voto secreto, é voto aberto. Eu quero saber como votou. E eu acredito que o Supremo já está seguindo esta linha. Eu acredito que o Supremo vai o Supremo está dividido. Voto. Não, mas eu acredito dividido. Que a população agora é mais ligada, essa questão da passeata que teve ontem, né? Foi diminuto, acredito sim, mas eu não gosto de passeata com quantidade, eu prefiro mais a qualidade, para poder reivindicar melhor, né, os seus pleitos. E como foi diminuto, diminuiu, mas eu prefiro assim, mais qualidade. Na verdade, os deputados, eles ficam com medo dessas manifestações porque eles sabem que vão ser cobrados na hora de votar um impeachment. Se o Supremo Tribunal, na quarta-feira, continuar o processo e lavar as mãos e colocar uma correção aqui ou ali e deixar a coisa correr, ela vai cair. Não há como os deputados resistirem à pressão popular. Os próprios ministros do Supremo estão cansados de tanta roubalheira.
Os ministros são cobrados na casa do neto, na casa da filha, são cobrados nos restaurantes que vão, são cobrados em qualquer local que possam visitar, a população está cobrando. Hoje o ministro do Supremo entra num restaurante, ele é cobrado pela população. O que vocês estão esperando para tirar esse pessoal? Então eles vão lavar as mãos, vão fazer um ato demagógico, o mesmo ato demagógico que o Michel Temer fez hoje, ligando para a Dilma, parabenizando ela pelo aniversário, né? Telefonema de urso, né? É telefonema de amigo da onça. Na semana passada o cara manda uma carta para ela dizendo que ela não confia nele, ele não confia nela, e agora liga para ela para parabenizar pelo aniversário. Ela tem muito que comemorar mesmo. Vamos deixar a Brasília um pouco de lado, Mauro, e vamos comentar sobre o comentário, o day after da saída do presidente Evandro do PSDB, do próprio empresário Evandro, né? Porque o presidente, eu acho que era ele mesmo, né? Era ele. Ele era o presidente. Pegou muito mal no mundo político de Joinville, pegou mal para o Tebaldi, que é nosso amigo. Eu sou amigo do Tebaldi há muito tempo, mas ele cometeu um erro muito grave, nós comentamos isso aqui na quinta-feira passada, quando não deu o apoio necessário ao Evandro. Hoje tinha gente comentando que o Tebaldi foi convencido mais uma vez a sair candidato a prefeito de Joinville, e aí, como ele quer e estava ouvindo isso, e ouviu isso de um senador como Paulo Bauer, eu acho que o Tebaldi há algum tempo vem tomando uma atitude de pré-candidato. Isso, cumulado com esse sujeito que ele trouxe para o PSDB, que desagradou a todos, esse vereador que passou por tudo quanto foi partido e veio para o PSDB, cumulado com esse sujeito, você imagina se esse sujeito tiver a condenação confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Eu me refiro ao Michael César, o vereador, que passou por tudo quanto é partido, foi praticamente escorraçado, para não dizer expulso. O Tebaldi abraça esse problema, traz no colo, acaba decidindo sair candidato porque acha que tem um discurso forte nas atitudes do vereador, que tranca toda a pauta da Câmara de Vereadores. E se não tranca toda, ele pelo menos tranca no que se refere à Comissão de Urbanismo. Então, tem vereador chateado com ele, os próprios vereadores do PSDB não podem ouvir falar na pessoa. Tive conversando com um deles a semana passada, ele falou: Gebaile, a hora que arrebentar uma bomba envolvendo daquele instituto que está sendo investigado pela promotoria aqui estadual, vai cair no colo do Tebaldi o desgaste, porque o cara é do PSDB, foi trazido há pouco tempo, e se não conseguir explicar aonde foram parar 900 mil reais que foram doados pelo governo estadual ao Instituto Michael César, se ele não conseguir explicar através das notas fiscais, se as notas fiscais não forem o que o Ministério Público quer, vai arrebentar um processo crime e cai no colo de quem? Cai no colo do PSDB, porque o Tebaldi não teria dado a proteção que o Evandro precisaria. E aí, eu acho que nós teremos um problema muito grave para os integrantes do PSDB. Por isso tem gente querendo sair. O D'Alonso já está pintando no PMDB, está querendo ir para o PMDB, o Bisoni está quieto, porque o Bisoni fica sempre em cima do muro, nem tanto para a esquerda nem para a direita, mais pelo centro. E o Maurício Peixer também está quieto, mas está chateado. Eles estão esperando chegar a março. Vai virar o ano, os dois vão sair do PSDB. E aí o PSDB vai ficar simplesmente de calça na mão. É o que vai acontecer com o partido, meu caro Mauro Fonseca, a sua opinião sobre esse assunto. Eu não sei qual foi a estratégia aí do PSDB, mas se não tem que ter um candidato, até porque tem muito candidato a vereador. Hoje tem 5 vereadores hoje, que é o Fábio D'Alonso, o Maurício Peixer, o Bisoni, o Odir Nunes e o Michael César. Quer dizer, eles vão disputar entre eles ali. Eu acredito que vai ter alguma mudança a partir de 2016. Alguém vai sair deste partido. Ainda mais se não tiver candidato a prefeito, para puxar voto. Tem que ter um candidato. Enfim, muita coisa vai acontecer. E que eles façam uma análise realmente, principalmente o deputado federal, Marco Tebaldi, se ele fez uma boa opção em trazer este vereador e desagregar aqueles que já estão no PSDB há muito tempo. Muito bem, Mauro, vamos embora, né?
Vamos embora? Vamos. Boa noite a todos, até quinta-feira. Lembrando que quinta-feira fazemos o último programa do ano aqui na nossa TV da cidade, depois só voltamos em janeiro. Que você tenha uma ótima noite.